Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui falando de uma bela obra, um belo livro. E você que nos acompanha sabe que estamos abordando esta obra que se chama Cartas e Crônicas. Ela é do espírito Humberto de Campos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já fizemos praticamente um pouco mais da metade desta obra e temos aí muitos programas para você assistir, porque Humberto de Campos nos traz diversas histórias, nos traz as suas pesquisas do plano espiritual e narra todas elas através do Chico Xavier. Hoje estaremos entrando num novo capítulo, lembrando que no programa anterior nós falamos sobre a pena de morte. Foi um capítulo que vale a pena você conhecer, como que a espiritualidade enxerga essas questões da pena de morte. Então assista, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Hoje estaremos entrando no capítulo 22. Pegue seu livro, seu caderno e vamos em frente. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Como sempre, o Alegria de Viver procura transformar a sua vida em algo positivo, em algo nobre, aquilo que Deus fez para que você pudesse desempenhar a sua missão na Terra. E a missão de todos nós não é a de espalhar tristezas, nem a de espalhar problemas, nem de gerar dissabores, é a de produzirmos alegrias. Alegrias que vão desde um sorriso até mesmo a descoberta de coisas que antes nós não sabíamos, ou mesmo o aprender sobre leis que fazem muita diferença quando você as conhece em nossos comportamentos diários. E é isso que Humberto de Campos também está fazendo, ao trazer-nos estas referências literárias, reportagens, respostas de cartas, histórias que ele compila no mundo invisível para que o leitor possa também perceber como é importante mudar o padrão mental a respeito de cada uma das dificuldades que nós estamos enfrentando. E hoje será um programa muito apropriado para isso. Vamos falar sobre o capítulo 22, que eu tenho certeza que vai servir para você, para mim, para Solange, para todos nós. Porque nele nós estaremos vendo qual é o tema mesmo, Solange? Estamos esquecendo. Provações. Provações. Isso mesmo. O tema vai ser o de sofrimentos que são desafiadores. Problemas que parecem assim, inexplicáveis, provas, dores, desafios brutais. E, como sempre, Humberto de Campos está respondendo a um questionamento que lhe é feito por algum caminho, ou jornal, ou uma conversa privada com o Chico Xavier, ou uma carta que Chico recebeu de alguém interessado em obter uma resposta, uma explicação para estas questões que Humberto vai explicar agora também, não é? Vamos lá então, acompanhe conosco. Indaga você das razões que induzem o divino poder a conservar uma pobre jovem vestida de chagas num leito humilde, relegada à assistência pública. E acrescenta, por que motivo expor uma infeliz menina a semelhante flagelação? Aqui então nós já vemos que Humberto está se referindo a alguém, está se referindo a algum comentário feito por algum encarnado, dizendo que esse encarnado muitas vezes questiona o poder divino, no sentido de que como pode uma pobre jovem estar toda coberta de chagas numa cama, num leito, sofrendo penas muito difíceis? Não é porque é motivo expor uma criança, uma moça, uma infeliz menina a uma flagelação como esta? Esse é o questionamento que Humberto coloca, que na verdade ele está repetindo, ele está comentando o questionamento que foi feito. E agora ele vai responder a essa indagação. Aliás, Solange, é interessante essa postura em que algumas pessoas questionam Deus do porquê que ele não faz nada. Se Deus fosse bom, alguns ainda falam assim, se Deus fosse bom, não existiria essa miséria, não existiriam crianças que estão sofrendo, que estão sendo violentadas. Por isso Deus não pode existir, porque existem essas criaturas. E aqui me faz recordar aquela história do barbeiro.
o barbeiro que estava conversando na barbearia com uma pessoa em que ele estava cortando o cabelo e o indivíduo diz: Deus não existe. Como Deus não existe? Por quê? Porque tanta miséria, tanta gente desgraçada do mundo. Se Deus existisse, não haveria esse tipo de gente. Ou melhor, quem dizia isso era o barbeiro. O barbeiro dizia isso enquanto cortava o cabelo da pessoa. E a pessoa dizia: não, mas Deus existe. Isso não pode ser pensado desse jeito. Não. Se Deus existisse, ele não deixaria que essas coisas acontecessem. Terminaram então o encontro e o rapaz pagou o barbeiro, saiu da barbearia. Uns 20 metros distante da barbearia, ele se cruzou com um mendigo que estava pedindo esmola no chão. O rapaz estava desajustado, totalmente sujo, cabeludo, com aquela barba enorme, cheia de pulgas, cheia de restos de comida. Aí ele então olhou aquele infeliz, voltou na barbearia e disse: eu vim aqui te dizer uma coisa. Barbeiros não existem. Barbeiros não existem? Como você acabou de cortar o cabelo aqui comigo? Não, barbeiros não existem. Mas você está aqui falando comigo, eu sou barbeiro. Se barbeiros existissem, não haveria gente na rua com o cabelo sem cortar, com a barba mal feita. Não, mas eu estou aqui e se ele está desse jeito na rua que você disse que acabou de encontrar, é porque ele não veio até aqui na barbearia. Então, é exatamente isso que acontece. Aqueles que sofrem, aqueles que estão aflitos, não foram até Deus ainda. Do mesmo jeito que o pobre mendigo não pôde ter o cabelo cortado porque ele não descobriu você como barbeiro. E assim, essa história de Humberto de Campos, na resposta que faz a alguém que questionou isso, inclusive continuando o questionamento: mas onde já se viu Deus protege tanta gente e deixa uma criança padecer dessa maneira, não é, Solange? É isso mesmo. E as indagações continuam, porque Humberto vai colocando. O questionamento dessa pessoa. Não haverá misericórdia para os seres que se arrastam na pobreza quando há tantos sinais de socorro celeste na casa dos felizes, favorecidos pelo conhecimento superior e pela mesa farta? Ou seja, não tem misericórdia para os pobres, mas tem a mesa farta, tem conhecimento superior para aqueles que são mais favorecidos. E se existe tudo isso para as pessoas aquinhoadas, por que não pode haver para essa pessoa que sofre numa cama, essa pessoa cheia de chagas? Ele diz, né? Por que tem tantos felizes e tem tantos infelizes? Por que essa discriminação? Por que esses comportamentos tão diferentes? Então, essa é uma pergunta que agora Humberto de Campos vai começar a estabelecer a explicação a respeito disso. E você vai perceber sempre que Humberto de Campos faz um raciocínio da periferia para o centro. Primeiro ele coloca que o indivíduo teria razão se condições específicas existissem. Depois ele coloca que, na verdade, essas condições não são assim. E assim ele vai diminuindo até ele chegar no núcleo da resposta. Vamos então acompanhar como ele arquiva, como ele articula, como ele vai construindo a resposta que ele vai dar a essa indagação, que a princípio parece plausível, não é? A princípio. Vamos lá. Não fora a reencarnação chave do crescimento espiritual e do soerguimento redentor para todas as esferas da vida terrestre, e as suas perguntas seriam realmente irrespondíveis. Veja só, se não existisse a reencarnação, você teria plena razão em perguntar tudo isso. As suas perguntas, as suas dúvidas não poderiam ser respondidas de uma forma a não ser reconhecendo que Deus não é bom, que Deus não existe. Porém, entre o que você está perguntando e a resposta que você vai ter, existe uma ferramenta, existe uma ponte que se chama reencarnação. E a reencarnação é aquela que dá a resposta a todos estes seus questionamentos. Uma resposta lógica, plausível e que, obviamente, confirma a divindade, ao invés de negá-la. Confirma a justiça perene, ao invés de levantar-se como um libelo de acusação contra Deus. É isso
que Humberto começou a trabalhar. Vamos fazer de conta que não existisse a reencarnação e você estaria certo. Mas, agora, vamos ver o que ele continua dizendo. Entretanto, meu amigo, a existência humana e seus fundamentos obedece aos simples princípios de lógica e harmonia que prevalecem na sementeira vulgar, na sementeira comum. Enquanto não cultivarmos a gleba planetária em toda a sua extensão, seremos defrontados pela terra desventurada, aqui ou ali, povoada de serpentes traiçoeiras ou vitimada por imensas feridas de erosão. A própria Terra. A existência humana, como ele está dizendo, obedece a princípios de lógica e de harmonia, que você pode observar nas atitudes do dia a dia, na sementeira vulgar. Se nós não cultivamos a gleba planetária em toda a sua extensão, aqui, ali, mais além, nós vamos encontrar o quê? Encontrar a terra desventurada, abandonada, cheia de serpentes, cheia de buracos, cheia de erosões que a chuva produziu. Por que que aquela terra sofreu tanto? Por que que ali não existe um campo florido de alfazemas? Por que que não existe um pomar de frutos que estão chamando o apetite das pessoas pela sua beleza? Por que que não existe um lago maravilhoso onde gansos e patos podem construir suas famílias? Por que que não existe isto? Porque ali não existe a organização. Mas ele continua mostrando que no dia a dia nós encontraremos também essas diferenças. Vamos lá. Se não plantamos com acerto, não colheremos irrepreensivelmente, e se nos despreocupamos da vegetação daninha ou inútil, viveremos incomodados pelos cipoais e pelos espinheiros de toda a sorte. Aliás, Solange, é muito comum. Você tem um jardim na sua casa? Você não faça nada. Ponha lá uma roseira, ponha lá uma caliandra, coloque lá mais algumas plantas que dão flores e deixe que a natureza tome conta. E você vai ver o que vai acontecer. Um mês é suficiente para que a roseira esteja afogada no meio dos carrapichos, no meio das plantas daninhas que o vento planta, no meio das estruturas que às vezes nascem e de forma até agressiva vão subindo pelas estruturas das plantas que são bonitas para transformá-las apenas em suportes daquilo que é rústico. E assim, você vai ver, se você não cuidar do seu jardim e aparecer lá com uma enxadinha, com um rastelo, ou mesmo com os elementos químicos que deem vitalidade para as plantas boas e possam acabar com as ervas daninhas, você vai ver o seu jardim transformado num cipoal, como um terreno baldio. Então, é da natureza que assim aconteça. E, naturalmente, você acha que não é tão bonito quanto o seu jardim, com as azaleias floridas, as caliandras atraindo os insetos, as rosas emitindo perfumes, o jasmim do imperador, uma das árvores mais perfumadas e gostosas de você sentir o perfume. Plante na sua casa um jasmim do imperador. Você tem um perfume de frutas maravilhoso, que você vai ver como vai embalsamar o ambiente onde você está. Mas você precisa cuidar dele. Porque sozinho ele vai ser sufocado por aquilo que é natural, que é da erva daninha que cresce. Ele está dizendo isso. O que mais, Solange? E querendo dizer, sem dúvida, de que nós temos as nossas ervas daninhas. Nós vamos ver isso mais para frente, que precisam ser podadas, precisam ser retiradas do nosso jardim, essas ervas daninhas interiores que todos nós temos. E ele segue: espanta-se você diante da dor, mas não se reporta aos débitos contraídos. Vê a cinza e não recorda o incêndio que a produziu. Olha aí, agora ele começa a atuar de forma direta nos argumentos do indivíduo. Existem leis. Estas leis funcionam para todos. Agora ele diz, você está encontrando aquilo que você chama de cinza, que são o borralho, a sujeira que ficou? Mas você não está dando conta de que aquilo,
Um dia foi um móvel, um dia foi uma porta, um dia foi uma janela, um dia foi uma parede de madeira e que o incêndio devastou. Você está reclamando da cinza, mas não está se referindo ao incêndio? O incêndio que fez isso. E então, vamos ver agora como que ele vai trazendo paulatinamente o raciocínio para as leis do universo. Vamos lá. Em matéria de compromissos não resgatados e de sofrimentos que os seguem, somos surpreendidos pelos remanescentes de nossos velhos delitos, à maneira do crente, em desespero, constrangido a recolher os pedaços dos próprios ídolos que o tempo esfacelou em sua marcha invariável. Ou seja, essa matéria de compromissos não resgatados, de sofrimentos que nós às vezes sentimos, nós somos surpreendidos por esses nossos velhos delitos, ou seja, essa prática, não é? Esse colher aquilo que nós plantamos lá atrás, esse incêndio que ocorreu lá atrás e que hoje nós só estamos vendo as cinzas. Em tudo existe essa causa e efeito, e é a isso que ele se refere, a nós estarmos plantando agora aquilo que nós estarmos colhendo agora aquilo que nós plantamos lá atrás. Como ele se referiu no início da história, nós só vemos a jovem infeliz numa cama, sendo cheia de feridas, e nós muitas vezes indagamos, será que Deus é justo deixar que uma criatura sofra tanto e fique passando por um sofrimento como este? Mas nós não buscamos lá atrás as causas desse problema, as causas dessa situação, porque ela está enfrentando isso. E é a isso que ele se refere nesse trecho. Ou seja, nós lá atrás plantamos algo e hoje estamos colhendo. Essa pobre infeliz também. Nada é ao acaso. E quando nós estamos colhendo essas dores, essas dificuldades, aqui ele diz, nós encontramos, não é, os pedaços dos nossos próprios ídolos, que o tempo esfacelou em sua marcha invariável. Ou seja, aquilo que nós tínhamos como ídolos, às vezes, a fortuna, a beleza, hoje, nessas cinzas que sobraram, tudo isso foi esfacelado hoje porque faziam parte das nossas ilusões de vidas anteriores ou de problemas que nós tínhamos dentro de nós mesmos. E aí, André? Isso mesmo, é a lei. A lei que vai ser cumprida. Quando você olha o presidiário dentro da cela, você fala, nossa, por que ele está sofrendo tanto? Oh, ele está aí sendo massacrado, ele não tem sol, a comida dele é ruim, meu Deus, o que aconteceu? Deus não é justo porque deixou alguém ficar dentro da cadeia. Ah, é? Mas você não pergunta então por que ele foi parar ali? Você não pergunta que um dia ele já esteve na rua e por algum motivo você acha que ele foi dormir lá porque ele gosta? E é justamente o que ele está falando. Um dia este homem não estava na cadeia porque ele não nasceu lá. Ele foi posto lá por uma situação que ele mesmo produziu, já que cometeu delitos que, tendo sido julgados, levaram à punição que cada um merece. Por que uns estão na cadeia e outros estão na praça? Por que uns estão presos e outros estão trabalhando num serviço digno? Não é porque mamãe mandou bater nesse daqui e prende. Não. É porque aquele que fez o que não devia tem como punição a reclusão. É consequência. Então é a mesma coisa daquela pergunta que ele fez nos slides anteriores. Você vê a cinza, mas não pergunta do incêndio? Então, você vê o presidiário, mas não pergunta do crime? Daí seria importante que nós percebamos que em tudo no universo a lei de responsabilidade funciona. Ação gera reação, não é, Solange? É isso mesmo. E por falarmos em ação e reação, é aqui. Trouxe para vocês essa obra aqui, Ação e Reação. Essa é uma obra do nosso querido espírito André Luiz, e se você quiser compreender um pouco mais sobre essas questões das ações que nós praticamos e dos efeitos, nessa obra você vai encontrar muitos exemplos. Mas nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Humberto de Campos segue na sua narrativa, acompanhe comigo porque ele diz o seguinte:
É a lei que se cumpre, harmoniosa e calma. E não me diga que há desequilíbrios nos processos em que funciona, porque na atualidade do mundo temos a considerar a questão da massa e o problema do resíduo. Então, Huberto já diz aqui para a gente que existe uma lei por trás disso tudo. Essa lei ela vai se cumprir, quer nós queiramos ou não, nós estejamos de acordo ou não. E aqui ele coloca essa questão da massa e o problema do resíduo. Vamos ver do que se trata isso. Vamos lá. A evolução garante novos panoramas ao direito, mas ainda explodem guerras pela hegemonia da força. Você vê a massa, o direito, panoramas melhorados pela lei, porém existe o resíduo, a guerra pela hegemonia da força. A ciência resolveu os enigmas da alimentação. Entretanto, ainda há quem morre de fome pelas úlceras do duodeno. Tem comida, mas não pode comer. A liberdade triunfou sobre a escravidão. Contudo, ainda existem milhões de encarcerados na superfície da Terra. E se é indubitável que o duelo e o envenenamento fugiram dos costumes tribais nos povos mais cultos, as mortes violentas e deploráveis continuam aos milhares por ano na própria engrenagem da maquinária do progresso. Você vê então que tudo melhora, mas ainda existe o resíduo. Que as coisas vão para frente, mas existem aquelas coisas que ainda não funcionam corretamente. Você vê o direito garantindo a lei para harmonizar as convivências, mas ainda existem os que desprezam o direito e a lei. Você tem o alimento que mata a fome na produção agrícola abundante, mas tem a pessoa que não consegue comer porque tem úlcera de estômago. E assim você vê quantas e quantas coisas acontecem, mesmo quando o progresso se instaura, mesmo quando o avanço ético vai melhorando as condições de vida, mas tem aqueles que são os resíduos, aquilo que não funciona direito. Você tem o motor do carro que funciona tão bem e leva o carro para grandes distâncias. No entanto, ele tem o cano de escapamento. Ele produz a fuligem, ele produz a fumaça, produz a queima dos gases para gerar o motor, para gerar o movimento. Então, vamos continuar vendo como Humberto de Campos vai dando tratos a este assunto. Vamos lá. Tenho reencontrado amigos de outras eras que, endividados perante os tribunais da justiça divina, pelas fogueiras que atearam no passado as vítimas do seu desafeto, padecem hoje o fogo selvagem na intimidade da organização fisiológica, em que retornaram à experiência física porque a vanguarda moral do mundo não mais tolera a perseguição religiosa ou a desvairada tirania política. O que é isso, Solange? Fogo selvagem? Fogo selvagem é aquela doença conhecida como, ela se pênfigo. chama, é o pênfigo foliáceo, se não me engano. Tem esse nome diferente, mas é o fogo selvagem, é uma doença em que você tem, saem borbulhas na sua pele e elas dão aquela sensação de queimar mesmo, como você sente essas queimaduras na pele, elas formam bolhas, crostas, uma doença muito difícil, muito penosa para aquela pessoa que tem que passar por essa prova. Então ele diz que ele encontra amigos que lá atrás, porventura trataram seus desafetos, atearam fogo, ou aqui pela justiça divina, pelas fogueiras que atearam as pessoas a fogueiras, essas pessoas reencarnam com essas doenças, com essa doença em especial, o fogo selvagem, porque elas sentem na própria pele essa sensação de estarem sendo de queimaduras, de terem queimaduras. É o resíduo, não é? Uhum. Você tem a lei, você tem a maneira de agir. Quando você infringe a lei porque você não gostava da pessoa, você então arruma um jeitinho de ela ser condenada e você pôs ela na fogueira, como acontecia tanto tempo atrás, como uma forma, inclusive, de punição, você contrai compromissos. E como é que você resgata esses compromissos? Através de uma doença. E agora vai ferir você sem precisar acender nenhuma fogueira.
Você carrega o fogo dentro de você. Você sente isto queimando a sua pele, produzindo bolhas. E ele vai continuar aqui falando, inclusive, da hanseníase. Vamos ver na sequência do texto. Veja isso, Solange. Onde que eu estou aqui, André? Me ajuda a... O fogo selvagem, hoje, esses amigos que atiraram as pessoas na fogueira padecem hoje do fogo selvagem. Na intimidade da organização fisiológica dentro do seu corpo, em que eles retornaram à esfera física. Por quê? Nesse adiantamento moral do mundo, agora, esse adiantamento não mais tolera a perseguição religiosa ou a desvairada tirania política. E tenho desfrutado a reaproximação com inesquecíveis companheiros do pretérito que, habituados a dilacerar a carne dos adversários pelo simples prazer de ferir, contemplam agora a ruína do próprio corpo nas aflitivas amarguras de leprosários e sanatórios. Consequência. Agora ele continua aí, ó. A fogueira que extingue a dívida se chama hoje pênfigo foliáceo. E o golpe de ontem, sangrando os que sangraram, é conhecido por bacilo de Hansen, o bacilo da lepra. No fundo, meu amigo, porém, tudo é reajuste benéfico. Imagine a vida na Terra como sendo um manancial imenso, de cujos bordos se derramam correntes cristalinas em todas as direções. É a massa, progredindo, valorosa, na direção de sublimes horizontes. E pensemos em nós, indivíduos arraigados, enraizados ainda ao mal, como sendo o lodo das margens ou a lama do fundo. É o resíduo estacionário, sofrendo a necessidade de grandes transformações. Semelhante quadro fornece pálida notícia da verdade. Assim sendo, que Deus nos fortaleça e abençoe no caminho da purificação. E com isto, nós estamos vendo uma explicação muito lógica das leis de causa e efeito. Estas leis, elas atuam em nossa vida. Não existe nenhuma pessoa na Terra que esteja isento de passar por elas. Em qualquer país do mundo, em todas as religiões, mesmo nas pessoas que não tenham crença. Funciona na natureza, funciona na vida pessoal, funciona no espírito. Nós todos carregamos conosco as marcas positivas e negativas de nossas escolhas. E estas marcas repercutirão em nós como uma forma de atenuar, não é punição. E se você vai num livro chamado Chico Xavier em Goiânia, que trouxe a compilação de uma reunião que aconteceu em 1978, mais ou menos, na cidade de Goiânia, quando o Chico foi homenageado, eu acho que com o título de cidadão goianiense. Você vai ver que, ao invés de fazer um longo discurso de agradecimento, o Chico havia combinado com os organizadores que ele responderia perguntas. E eles então fizeram, ao longo das semanas que antecederam, um apanhado de questões. E se você vai à questão número 5, 6, 7, você vai encontrar perguntas muito interessantes ligadas ao fato da esquizofrenia infantil. Por que crianças nascem com problemas mentais, como a esquizofrenia, por exemplo? E então, o Chico, utilizado pelos espíritos, notadamente por Emmanuel, como sendo um alto-falante, explica, e essas explicações depois foram traduzidas, foram diminuídas, foram reduzidas à escrita, para que publicassem um livro daquilo que ele havia falado. Não é reduzidas do ponto de resumir, não. Eles anotaram tudo que o Chico falou, colocaram no papel e imprimiram o livro. E lá você vai encontrar explicações coerentes com tudo isso, mas mais interessantes do ponto de vista do entendimento. Por quê? Porque todos os espíritos que no passado prejudicaram seus semelhantes, destruíram outras vidas, fizeram coisas horríveis, utilizando a sua inteligência, desencarnam e levam essas atitudes nocivas com eles
porque são frutos da sua eleição, da sua escolha. Aí chega no lado de lá, começam a sofrer por terem feito essas maldades. É assim que funciona. Quando nós adquirimos um pouco de conhecimento e um pouco de consciência lúcida, nós começamos a nos envergonhar do que é que nós somos capazes de fazer. Por que eu fiz isso, meu Deus do céu? E isso fica gravado na mente do espírito. E a única forma do espírito aliviar esta cobrança vergonhosa que ele faz sobre ele mesmo é conseguir no universo autorização para renascer e resgatar e sofrer no corpo as consequências daquele ato que ele praticou contra os outros. É a única forma que o espírito encontra de conseguir drenar sua culpa. Então, esta culpa acumulada, quando o espírito se torna consciente dos atos cometidos, o único remédio que há para você acabar com ela não é o esquecimento, não é um analgésico, não é uma cirurgia de lobotomia, não é nada disso. É o espírito dizer para ele mesmo: você fez, você vai reparar o mal que você fez, nem que seja sofrendo também, para você ver que isso não é bom. E então, a válvula de escape que o universo fornece a esse que está se condenando é a possibilidade de renascer e drenar para o novo corpo os desajustes cerebrais, os desajustes da mente. E com isso, padecer as coisas que ele fez padecer. Então é como uma concessão. Você que é dona de casa, eu tenho certeza que você tem na sua cozinha uma panela de pressão. E para fazer o feijão, para fazer algum prato que leve mais tempo, você sabe que a panela de pressão ela é mais adequada, porque ela tem uma pressão que garante uma temperatura maior e cozinha mais depressa. Porém, toda a panela de pressão tem uma válvula, porque o vapor vai se acumulando, aumenta então a pressão para cozinhar mais depressa, só que ele não pode explodir, não é? Não pode. Nós somos como panelas de pressão na nossa consciência. O fogo da culpa vai nos esquentando e nós não temos para onde fugir. Não adianta. Mesmo que você peça desculpa, mesmo que você se prostre, você entre em um estado de ensimesmamento, de fuga, de não querer enfrentar a verdade, você é a panela de pressão que a culpa está esquentando. Para você não explodir, porque não é essa a finalidade do universo, o universo colocou uma válvula nessa panela. E através dessa válvula, a pressão escapa. Neste caso, Humberto de Campos está explicando, e os espíritos nos explicam também, a válvula de escape é a reencarnação através de um novo corpo, onde aquilo que a gente fez, a gente receba. E isso alivia a tensão da culpa na alma. Ela passa, às vezes, uma vida com problemas, como é o caso de quem tem hanseníase ou quem teve pênfigo. Mesmo que agora, na modernidade, existam remédios para tratar disso, o que é uma bênção, para que ela vá drenando a pressão da culpa. E quando, por fim, ela não tem mais isto, ela está curada. Abre-se, então, uma panela de pressão. A dona de casa tem que esvaziar a pressão depois de desligar o fogo. Não adianta desligar o fogo e já abrir a panela, porque ela vai explodir. É preciso que a panela esfrie, é preciso que você pegue um garfinho, uma faquinha, levante para sair toda a pressão que está lá. Então, esse é o drama dos que estão renascendo com essas consequências no seu novo corpo, ou na consciência culpada que agora se transfere para um processo de doença esquizofrênica, como o Chico explica lá no Chico Xavier em Goiânia, no livro. E eles fazem outras perguntas ligadas ao mesmo fato, à mesma questão. Todas estas são consequências solicitadas, quase que imploradas pelo espírito culpado, para que ele possa drenar a culpa, a pressão que ele está sofrendo, passando por uma situação de provação. Daí ser importante entender esse mecanismo na nossa própria vida.
Você tem um filho na sua casa com que você não se dá? Não é por acaso. Você passa por uma doença que você não fez nada para que ela aparecesse? Não é por acaso. É aí a válvula de escape da sua panela de pressão. Geralmente nós todos pedimos. Nós pedimos para ter a companhia daqueles que nós jogamos na rua, daqueles que nós desprezamos um dia. E agora voltam para nós, porque nós pedimos isto. Senhor, deixa eu reparar o mal. Eu não devia ter abandonado aquela criatura. Eu quero recolhê-la agora. Então chega o tiozinho velho que não tem quem cuide dele. Chega um sobrinho que morreu a mãe, morreu o pai e não tem ninguém para cuidar dele. Você então o adota para você ser a mãe. Não foi você que pôs do mundo, mas era filho da sua irmã, filho do seu irmão. Não tem ninguém para cuidar dele, só você. E você aceita. Você vai fazer o melhor. O universo traz para você a válvula do escape para que a sua pressão possa ser, por fim, aliviada. A pressão da culpa. Esta é muito importante, uma explicação que nós vamos ver, como a Solange citou aqui, muito bem explicada por André Luiz no livro Ação e Reação. Obra de André Luiz e Chico Xavier. Este livro todinho, ele conta como é esse processo. E fala em alguns capítulos como é que a gente piora a pressão da panela. Esquecemos de fazer as coisas. Como é que a gente entope a válvula de escape. A gente faz de conta que a gente abandona de novo aquilo que seria o compromisso que nós assumimos. Então existem 5 capítulos específicos explicando como é que a gente piora as dívidas que a gente já acumulou. Como é que a gente mantém as dívidas no mesmo patamar. Como é que a gente suspende por um tempo o pagamento daquelas dívidas? Porque somos tão alucinados que o universo considera que não está dando para pagar nada, então suspende a dívida. E depois nós temos 2 capítulos que falam sobre uma dívida que foi atenuada quando o indivíduo renasceu, apesar das pressões da sua panela, ele conseguiu cozinhar tudo aquilo que precisava e quando o indivíduo, por fim, não precisa mais da panela de pressão, que é quando a dívida que ele tinha expira. Ele está passando por aquilo que ele precisou para que ele não tenha mais aquele débito. Fora isto, nossa, tem todo um histórico de ensinamentos a respeito da ação e da reação que atuam na nossa vida. Que atuam no seu estado físico, um processo de doença ou uma má formação orgânica, um coração que não está direito, o pulmão que não foi bem formado, um aleijume orgânico, um aleijume de um membro qualquer. Tudo isso está ligado a esse processo. É o incêndio lá atrás. E agora a gente está vendo a cinza. Fala, Solange. Não, eu só queria lembrar que esse livro, Ação e Reação, nós temos um programa que se chama O Espírito da Letra. E lá nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, e esse programa é feito pelo André Ruiz, então ele faz a análise dessas obras, e uma delas é o Ação e Reação. Então se você quiser acompanhar conosco, ver como André, ele lê todos os capítulos, os parágrafos, e André tenta extrair o espírito da letra, é uma obra muito bonita e vale a pena você conhecer esse programa. Anote o nome, que é o Espírito da Letra. Nós temos o canal do Espírito da Letra, apesar deste programa estar passando agora na TV Mundo Maior também, estamos analisando o 10º livro, veja só, hein? Já é o 10º livro, que é o livro Evolução em 2 Mundos, que está sendo feito. O livro anterior, Ação e Reação, já acabou, nós já fizemos. Então você entra no youtube.com/o Espírito da Letra, que é o canal que tem todos estes livros desde o nosso lar, e você poderá encontrar todos os capítulos que nós lemos, comentamos e que estão publicados desta obra todinha. E você vai ver que coisa maravilhosa André Luiz nos está trazendo para a explicação de tudo aquilo que nós precisamos entender nesse universo que estamos vivendo. Não só o universo coletivo, porque que estamos na Terra, porque que estamos passando por momentos tão difíceis, mas também no universo pessoal. Por que que eu tenho determinadas frustrações? Por que que eu não tenho um cérebro que funciona tão claro? Por que que eu não tenho uma memória tão prodigiosa? Por que que minha perna dói?
Ou por que eu tenho aptidões que são diferentes dos outros? Eu consigo fazer facilmente coisas que os outros não conseguem. Tudo tem uma causa. E isso a gente aprende nestas obras, Solange. Eu gostaria também de lembrar vocês, nós fizemos um programa há tempos atrás, eu não sei a data, mas o título do programa é Tragédia no Circo. E lá Humberto de Campos relata uma história de um resgate coletivo, porque isso que nós estamos comentando aqui vale não apenas para uma panela de pressão, mas vale para várias, em conjunto, várias panelas. E aí você encontra aquilo que nós chamamos de resgates coletivos. E Humberto narra a história de uma tragédia que ocorreu, se não me engano, na cidade do Rio de Janeiro, uma tragédia num circo. Em Niterói, Solange. Onde crianças, pais, mães morreram debaixo das labaredas, né, desse incêndio, nesse circo. É o capítulo 6º desse livro, Solange, desse mesmo livro, ó. Exatamente. Nós já fizemos este livro, capítulo 6º, Tragédia no Circo. E você vai poder assistir, busque lá, porque é uma história muito interessante, você vai compreender melhor essas questões dos porquês, não é? Que essas pessoas passaram por esses resgates tão difíceis. E aí você alia isso que a Solange está falando com o capítulo 18 do livro Ação e Reação. No capítulo 18, André Luiz conta a história dos resgates coletivos. 18 do livro Ação e Reação. Resgates coletivos. Inclusive, ele usa uma situação que aconteceu aqui no Brasil, um avião que se chocou contra uma montanha, no qual 6 pessoas de uma mesma família morreram, além de outros que estavam no avião. Então você vai ver aqui o chamado. E quando nós fizemos este programa, quando nós falamos sobre isso, pessoas que assistiram o nosso programa nos enviaram: olha, existe nos desastres aéreos registrados pelos órgãos aeronáuticos do nosso país o registro desse acidente aqui com as características quase que exatas daquilo que André Luiz está relatando neste capítulo 18. Resgates coletivos. Seja lá o circo em Niterói, seja o resgate aqui, que nós estamos vendo no capítulo 18, isso se explica com toda a proficiência e a perfeição pelas leis do universo, como Humberto de Campos nos faz pensar. Quando você vê a cinza, lamente a cinza, ajude a cinza, limpe a cinza, mas não esqueça do incêndio. Não diga que a cinza apareceu do nada. Pergunte-se, puxa vida, deve ter sido um fogo muito grande para produzir isso aqui, né, Solange? É isso mesmo, André. E para a gente finalizar, eu também gostaria de citar para vocês, se você quiser estudar um pouco, conhecer um pouco mais esse assunto, esse assunto é tão importante que o Evangelho traz todo um capítulo acerca dessas aflições, que é o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E o que eu acho bonito, todo esse capítulo é muito bonito, e vocês poderão dar uma olhada quando ele fala sobre bem e mal sofrer. E aqui os Espíritos dizem para a gente que, apesar das nossas dificuldades, das dores, das provas que estejamos passando, eles vêm nos dizer que as nossas provas nunca são tão pesadas que nós não consigamos suportá-las. Quer dizer, o fardo que nós carregamos, ele é proporcional às nossas forças. Está aqui, eles estão falando sobre isso. E aqui no final, só para a gente encerrar, vou falar rapidamente, ele traz essa frase tão bonita que é: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, ou seja, depois dessa dificuldade, dessa provação, às vezes tão intensa, que a gente sabe que nós temos forças para suportá-las, depois disso vai vir sim o nosso repouso. Então que a gente possa suportar essas provações com fé, com esperança, com resignação, aceitando aquilo que está vindo até nós. E de uma certa forma, se a gente conseguir passar por isso de uma maneira, como é que se diz? Resignada, aí sim nós teremos o repouso depois dessas provações todas. Isso mesmo, então Solange. É isso, gente.
Nós agradecemos a presença de vocês, nosso programa está no final e nos vemos no próximo Alegria de Viver, né, Grande André? abraço, queridos. Grande abraço, Muita paz. até lá. Tchau. Beijão.